Olá, mais uma vez, para quem está nos assistindo, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, e vamos a mais uma reflexão do livro de Marcos. Hoje a gente vai fazer uma reflexão em cima do capítulo 13, do verso 1 ao verso 7, aliás, ao verso 13, que fala sobre dois tópicos, né? O sermão profético, a destruição do templo, e fala sobre o princípio das dores. Eu prefiro chamar isso aqui sobre o princípio das dores. Mas antes da gente entrar no texto de hoje, eu gostaria de fazer uma rápida introdução sobre os versículos anteriores, especificamente a partir da entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Então, no capítulo 11, do verso 9, Jesus ele faz uma entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumentinho. E a população, não só de Jerusalém, como as nações, né, que estavam visitando Jerusalém nessa época aqui, que era uma época de Páscoa, eles também começaram a clamar: Hosana, Hosana, bendito é o Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus faz essa entrada triunfal, e Jesus ele entra no templo de Jerusalém e ele observa tudo, só observa. E aí o texto fala que quando chega tarde, Jesus e seus discípulos eles saem, né? Então eles vão para Betânia. E aí fala que no dia seguinte, né, eles saíram de Betânia para ir para Jerusalém novamente, e Jesus ele avista uma figueira no caminho de longe, e essa figueira ela era muito bonita. Não era tempo de figo, mas essa figueira ela apresentava, né, característica de uma figueira que estava dando fruto, né, de uma figueira que estava realmente no período de safra, né, no período de estação. Porém, quando o texto fala que quando Jesus chega lá, né, Jesus sente fome, quando Jesus chega lá, não encontra figo. E o texto é bem claro e diz que não era tempo de figo. E Jesus vai e amaldiçoa a figueira. Aqui a gente já estudou anteriormente, e a gente sabe que isso aqui estava apontando para o templo de Jerusalém, estava apontando para Jerusalém, que era considerada uma cidade santa. E o templo de Jerusalém era considerado o templo santo e santíssimo do nosso Deus. E Jesus ele segue viagem, vai para o templo, e quando ele chega lá no templo, ele começa a quebrar as mesas, expulsar os cambistas, e depois que ele faz tudo isso aqui, ele começa a ensinar o evangelho. E aí Jesus ele faz esse alvoroço todo aqui, porque as pessoas estavam procedendo de forma errada, estavam procedendo perante os olhos de Deus da forma totalmente perversa e incorreta. Eles estavam aqui roubando, estavam enganando, estavam mentindo, estavam negociando, vendendo, comprando, enfim, tudo que não era para ser feito, eles estavam fazendo. O templo de Jerusalém não era para essa finalidade. Mas os sacerdotes, que se diziam homens de Deus, homens escolhidos, ungidos, eles estavam fazendo o que era mal aos olhos de Deus. E aí Jesus ele passa o dia aqui ensinando, né? E aí ele começa a se deparar com muitas hostilidades, né? Por conta, aliás, da parte dos religiosos, dos mestres da lei, né? Dos escribas, fariseus, herodianos, dos anciãos, dos saduceus, enfim, de toda a galera que se dizia conhecedor da palavra de Deus, se dizia moralmente perfeito, né, religiosamente perfeito, começaram a perseguir Jesus a partir daqui, por conta da verdade, né? Jesus chegou e deixou explícito o pecado que eles estavam cometendo. Até então estava aparentemente tudo perfeito. O templo de Jerusalém, assim como a figueira, ele aparentava ser um lugar santo, um lugar maravilhoso.
Segundo historiadores e estudiosos, dizem que o Templo de Jerusalém, nessa época, não existia construção mais magnífica do que essa. Era a construção mais magnífica desse templo. Então, assim, era para dar fruto, era para ser usado em prol da obra de Deus, porém, eles não estavam fazendo isso. E aí, na sequência, né, depois que Jesus faz esse ensinamento, Jesus ele quebra algumas mesas, expulsa alguns cambistas, ensina o evangelho. Na sequência, chega alguns dos principais sacerdotes, escribas e anciãos e começa a questionar Jesus sobre com qual autoridade ele tinha para pregar aquelas coisas, para falar sobre aquelas coisas, daquela doutrina. E aí Jesus, ele, com a sua sabedoria, ele faz uma contra-pergunta, né? Ele pergunta sobre o batismo de João, se era de Deus ou era dos homens. Se eles respondessem, Jesus responderia de qual, né, de onde vinha essa autoridade dele. E aí eles ficaram com medo, porque se eles dissessem que o batismo de João era dos homens, né, eles iam ter medo dos homens, né, porque os homens poderiam persegui-los ou apedrejá-lo, enfim. E se eles dissessem que era de Deus, pior ainda, né, que aí ia ser dobrada, né, ia ser dobrado o castigo. E eles não responderam, eles disseram que não sabia, e aí Jesus também falou que não ia falar. Enfim, e essa passou, né? Posso dizer que essa aí foi a primeira tentação, né, que esses religiosos fizeram com Jesus. E aí Jesus, ele, na sequência, ele conta uma parábola sobre os lavradores maus. E aí Jesus, ele fala sobre um proprietário que pegou uma vinha, deixou a vinha toda pronta, né? Preparou, fez um lagar, fez uma torre, plantou toda a vinha, deixou tudo perfeito. Era só, e ele entregou nas mãos de alguns lavradores, e esses lavradores só precisavam cuidar dessa vinha, e no tempo da colheita eles iriam dividir o fruto, né? O fruto da terra. Porém, esse proprietário mandou um servo, mandou outro servo, mandou outros e outros servos, e todos os servos foram maltratados, uns espancados, uns mortos, outros foram expulsos. E por fim, o proprietário disse: eu vou mandar o meu filho, porque se eu mandar, certamente eles vão respeitar, né? Eles vão ouvir. Só que não, né? O proprietário mandou seu filho e o filho dele foi mais maltratado ainda e, por final, foi morto, né? E aí, no verso 10, aliás, no verso 9, né, 12, 9, aí Jesus conta o seguinte: que fará, pois, o dono da vinha? Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Então aqui a gente vê que no verso 12, a palavra fala que eles entenderam que aquela palavra proferida era contra eles. Eles entenderam isso aí. E a perseguição redobrou, né, contra Jesus. E aí, a segunda perseguição, a segunda tentação que Jesus sofre foi a questão do tributo, né? Chega aqui alguns dos fariseus e herodianos e pergunta a Jesus sobre a questão do tributo, se era lícito pagar tributo a César. E aí Jesus, ele, com sua infinita sabedoria, ele responde isso com a maior facilidade do mundo. Ele mandou mostrar um denário, que era uma moeda da época, né? E ele perguntou qual era o símbolo, né? Qual era a gravação, né? O símbolo que estava na moeda. E eles disseram que era de César. E aí Jesus falou: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E aí a gente entende que essa questão de dar a César o que é de César é justamente o tributo. César, ele estava subjugando Israel naquele tempo, e Israel, ele, por obrigação, tinha que dar o tributo,
tinha que dar o tributo, a palavra certa é essa, a César, né? Os cobradores de impostos, eles iam anualmente cobrar os impostos e todo mundo tinha que contribuir, todo mundo. E a parte de dar a Deus o que é de Deus é justamente a adoração, é justamente o louvor, é justamente a reverência, porque César nessa época aqui, ele se achava não só imperador, como Deus. E essas pessoas, principalmente esses hipócritas, que se diziam servos de Deus, eles adoravam com medo de perder como é que se diz, seus status, né? Porque eles estavam aqui numa maré mansa, né? Estavam aqui sendo muito beneficiados com tudo isso. E na sequência, Jesus ele passa por mais uma tentação, né? Que é acerca da ressurreição. Os saduceus, né? Pela doutrina deles, eles não criam na ressurreição. E eles vêm aqui com uma pergunta, né? Eles contam uma história sem pé, sem cabeça para Jesus, sobre uma mulher que casou com 7 irmãos. Cada irmão que ela casava, ele morria. Ela casou com o primeiro, ele morreu, e ela casou com o segundo, e o segundo morreu, e assim por diante. E eles fazem uma pergunta, né? Que no final dos 7 irmãos, quando acabaram os irmãos, essa mulher morreu, e eles perguntam, quando essa mulher ressuscitasse, de qual desses homens ela seria esposa. E aí Jesus ele entra com uma repreensão e um ensinamento incrível. Ele fala o seguinte aqui: respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Então Jesus já está dizendo aqui que eles não conhecem as Escrituras. Eles se diziam conhecedores da Escritura, eles se diziam conhecer o poder de Deus, conhecer a glória de Deus, só que não, eles não conheciam, porque eles estavam presos às doutrinas que eles criaram. E Jesus ele começa a revelar agora a ressurreição lá naquela passagem da sarça ardente, quando Moisés teve um encontro com Deus. Deus ele se revelou para Moisés por meio de uma sarça que começou a entrar em chamas, e Moisés, quando se aproximou da sarça, ele curioso, né, porque a sarça estava queimando e não se apagava, que era para apagar rápido, naturalmente. E aí Deus disse a Moisés: tira a sandália dos pés, porque a terra que estás pisando é santa. E ele falou que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Jesus fala que Deus falou isso porque ele não era Deus de morto, e sim de vivo. Então aqui, para Deus, esses 3 homens que ele falou, ele já estava ressuscitado, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. O que Deus diz se cumpre. Por isso que esses homens aqui já estavam ressuscitados aos olhos de Deus e na promessa de Deus. E essa aqui é a terceira tentação que Jesus sofre. Isso no 3º dia. Veja quanta coisa aconteceu em 3 dias dentro do templo de Jerusalém, que era, pelo nome só, o templo do Deus Altíssimo. E aí, por fim, a gente chega agora no capítulo 13, no verso 1, e o verso 1 ele já inicia assim: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus, no verso 2, diz: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então aqui, Jesus ele não está profetizando, ele está anunciando, ele está dizendo que vai acontecer, ele está afirmando aqui. E aí o texto segue, né? No 3º ele diz: no Monte das Oliveiras, né, de fronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas?
E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui finaliza esse parágrafo, né, que vai do verso 1 ao verso 13. E aqui a gente vê Jesus saindo, no verso 1, Jesus saindo do templo, e aqui a gente vê que, se você for ler daqui para frente, você vai ver que Jesus não vai voltar mais para o templo. Essa foi a última vez que Jesus, como um homem, estava dentro do templo. E Jesus, ele não mais voltou. É interessante que a gente liga esse texto aqui, no verso 1, do 13:1, a passagem que está em Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus, no capítulo 10, do 14 ao 15. E diz assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E aí a gente vê que essas pessoas não receberam o Evangelho de Jesus. Jesus, ele passou 3 dias pregando o Evangelho, tentando pregar o Evangelho, mostrando para as pessoas, ensinando com a maior paciência do mundo, aquelas pessoas que se achavam tão sábias, tão inteligentes, tão conhecedoras da palavra de Deus, e eles rejeitaram a pedra angular, eles rejeitaram a palavra de Deus, eles rejeitaram o Filho de Deus. E outra coisa que faz a gente lembrar é que Jesus, ele passou em média 3 anos na região da Galileia pregando o Evangelho, curando, expulsando o demônio, ensinando. E assim, eu creio que muitos se converteram, porque o texto fala que muitos seguiam Jesus. Só uns e outros fariseus, escribas, que chegavam interrompendo e queriam, acusar Jesus ou, discriminá-lo de alguma forma. Mas o povo mesmo, o povo simples, a gente vê que a maioria deles, quase todos, não agiram mal, como esses homens que eram religiosos.
E a gente vê Jesus, né, 3 anos, fazendo um comparativo, né, 3 anos numa região mais humilde, e ele chega no templo de Deus, no templo do pai dele, né, do Deus Pai. E ele vai pregar a palavra de Deus para aqueles homens que estavam ali para servir a Deus, e ele não consegue fazer a obra perfeita no coração desses homens, porque esses homens estavam com o coração como se fosse um solo rochoso, duro de penetrar uma semente, né? Duro de semear uma semente. O solo ele estava impenetrável, né? Com relação à palavra de Deus. E foi esse cenário que o Senhor Jesus se deparou quando estava dentro do templo, quando estava em Jerusalém. E Jesus ele sai e não volta mais. E aí a gente sabe que quando Deus se afasta, né, de um lugar ou da vida de uma pessoa, o que sobra é só desgraça. E foi o que aconteceu. E Jesus ele anuncia a destruição do templo, porque foi necessário que ele anunciasse. Porque de fato não ia restar mais nada. De fato não ia ter mais alternativa, né? Deus fez tudo, né? Deus mandou seu filho, né, para conduzir aquele povo, para ensinar aquele povo, para que aquele povo, eu falo aquele povo, me referindo mais os estudiosos, né? Os saduceus, os escribas, os fariseus, que estudavam. Esse povo estudava muito a Bíblia, né? Estudava muito a Torá, né? E também estudavam outros livros dos profetas. Só que esse povo, esse pessoal, eles não abriram o coração para Deus. Então Deus, né, na pessoa de Jesus, ele anuncia, né, a destruição do templo. A gente só vai ver nessa questão aqui da destruição quando a gente entra na história. E por volta lá do ano 70, né, depois que Jesus ele morre, ressuscita e sobe aos céus, a gente vê na história a revolta dos judeus, né? Os judeus se revoltam e aí como é que se diz? O Império Romano começa agora a matar judeus, perseguir judeus e a destruir a cidade de Jerusalém. E de fato o templo foi destruído nessa época. Mas a história fala que mais de 1 milhão de judeus morreram nessa revolta, nessa grande revolta. E Jesus aqui, ele do verso 3 ao verso 13, a gente acha que ele está falando aqui, apontando para uma linha escatológica. Até a pessoa pode seguir essa linha. Porém, né, de acordo com estudiosos, não é bem escatologicamente que ele está falando. Ele está falando aí, para começar, ele está falando dele, o princípio das dores. Ele está falando dele próprio. Porque quando ele fala aqui em perseguição, em ir para as sinagogas, em levar a presença de governadores, ser açoitados, ele está falando primeiramente dele. Só que ele está falando dele, ele vai passar por isso, ele vai mostrar como é que uma pessoa pode ser fiel até a morte. E depois disso, né, na mesma época aí, quando Jesus ele sobe aos céus e o seu ministério começa a ser expandido através dos seus discípulos, dos seus apóstolos, a gente vê os apóstolos passando pela mesma coisa, pelas perseguições, pelos açoites, né, pelos julgamentos injustos, né? E eu creio que Jesus está falando desse tempo. Um tempo, eu posso até dar um limite aí, desse tempo aqui, desse ano aqui, para mais 50 anos na frente, ou para mais 100 anos na frente, até o último discípulo, o apóstolo, morrer, né? E eu creio que ele está falando justamente disso aqui.
E no verso 2, né, é interessante que Jesus ele não só anuncia, né, a destruição do templo, né, como também como eu falei, né, ele se afasta, como é que eu posso dizer, meu Deus? Ele se afasta do templo, a presença de Deus se afasta do templo, se afasta das pessoas, ficando apenas juízo, né? Juízo e assolação. E eu queria falar 3 coisas aqui, antes de terminar, 3 coisas que fazem a gente refletir. A primeira delas é: não rejeite o Evangelho de Jesus. Jesus fala que quando ele falou para os seus discípulos, quando ele mandou de 2 em 2 evangelizar nas cidades e nos vilarejos, ele falou que se alguém não os recebesse, que eles, em advertência, eles saíssem dali e batessem com os pés, tirassem os pés o pó dos pés. E ele falou que no dia do juízo, né, irá existir mais rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela casa ou aquela cidade. Então, assim, é um alerta para quem rejeita a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus. E o segundo é para quem trabalha, né, pregando o Evangelho, né, o conselho que eu dou é que apenas pregue o que Jesus ensinou. Veja que Jesus ensinou o Evangelho aqui de uma forma tão simples, tão prática. Ele mostrou isso com a vida dele. E a gente vê coisas absurdas acontecendo dentro das igrejas. E isso é uma cilada que o inimigo coloca no coração do homem e na mente do homem. A soberba, né? Você, quando tem um posto, né, um cargo na igreja, você se sente mais importante do que outros. Isso acontece com qualquer um. Isso pode acontecer com qualquer um. E quando isso acontecer com algum de vocês, que vocês reflitam, né, vocês examinem-se e vocês se arrependam. Se arrependam para que vocês continuem firmes no Evangelho de Jesus e pregue o Evangelho que Jesus ensinou a pregar. Não faça diferente dele. Pregue do jeito que ele pregou. Eu acho que o caminho é por aí. É como o apóstolo Paulo fala, né? Sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, que seremos imitadores de Cristo. E o terceiro e último ponto é que vocês não se enganem. Porque Deus, Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. E Ele está no controle de tudo, independente das circunstâncias que cada um de nós estivermos vivendo. Deus, Ele está no controle de tudo. E a palavra dEle não volta vazia. Tudo que está escrito, toda profecia que estiver escrita apontando daqui por diante, pode ter certeza que isso vai acontecer. Creia na palavra de Jesus. E aquele que ainda não confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que aproveite enquanto você está vivo e se curve diante do Senhor Jesus e se arrependa e crê no Evangelho dele. Amém, meus irmãos? Então, eu espero que essa passagem aqui ela tenha edificado a sua vida, né, a sua casa, a sua família. E lembrando que toda semana a gente tem, né, uma reflexão do livro de Marcos. A gente já está concluindo, né, faltam mais 3 capítulos para concluir o livro de Marcos. E na sequência a gente vai, com fé em Deus, se Deus permitir, a gente vai fazer reflexões sobre o livro de Atos. Amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Boa noite.